Começamos a nossa jornada nos 34 capítulos de Deuteronômio. Eu gosto sempre, no primeiro estudo, de fazer uma introdução ao livro, uma visão geral do livro. Vai nos ajudar a entender os capítulos do livro. Praticamente todos os livros da Bíblia, em todos os livros da Bíblia, você vai encontrar versículos, um versículo ou alguns versículos, que podem resumir o propósito de Deus ao trazer inspiração e registro dessa palavra. Deus não fala nada, nunca falou e não fala nada sem propósito. Às vezes nós jogamos palavras fora, mas Deus não. Tudo que Deus falou tem um propósito, um objetivo. Então, quando a gente vai estudar os livros da Bíblia, é muito interessante você, na leitura, procurar qual é o propósito maior desse livro, ou dessa escritura. Nas cartas de Paulo, então, isso é muito claro. Paulo é muito didático. Mas nos livros do Velho Testamento não é diferente. No livro de Números nós destacamos um versículo-chave. E agora no livro de Deuteronômio tem um versículo-chave também, que é quase que unânime nos estudiosos da Bíblia, que é o capítulo 6, versículo 4 e 5. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Eu vou, embora nós estaremos falando do livro todo, mas nós vamos destacar inicialmente esse versículo, esses dois versículos, como os versículos que vão resumir o propósito do livro de Deuteronômio. Vamos ler juntos? Capítulo 6, 4 e 5. Leamos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Destaques nesse versículo. Primeira coisa que Deus está chamando Israel a o quê? Ouvir. Primeira coisa que Deus está chamando, ouvir. Ouvir. Só isso nós já podíamos ficar aqui o resto da noite estudando a importância de ouvir e principalmente ouvir a palavra. Nós somos muito ruins para ouvir. Falamos demais e às vezes ouvimos pouco. Então Deus está dizendo para Israel, Israel, pare. Esteja atento, abra o seu coração para o que eu vou falar. O ouvir está envolvido tudo isso. Não é o escutar, é o ouvir. É você estar atento, é você entender, é você se aplicar e entender, é você realmente receber com o seu coração aquela palavra que vem a seguir. Você olha no versículo 3, que essa é a ideia que se repete em todo o capítulo e nos outros capítulos do livro. Versículo 3 diz, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir. Então veja que o que Deus está querendo aqui, em primeiro lugar, falar para Israel. Israel, escute, esteja atento. Atento ao quê? Ouça o quê? O que é que Deus está querendo que Israel escute? Eu sei que vocês vão me responder e não está errado. Ouvir a palavra de Deus, pastor, é lógico. É. Mas tem um enfoque. Tem uma coisa específica que Deus quer que Israel ouça.
O restante do texto diz. O que ele diz? O Senhor é o único Deus. Essa é o único Deus, é o único Senhor. Esse versículo, pequeno versículo, na literatura hebraica e judaica, ele chama Shema. O que significa um Shema? É mais ou menos o coro, como se fosse o coro de uma composição literária. Ou seja, você vai falando, ou cantando, ou recitando a primeira estrofe, e você então repete e canta o coro. Depois você canta mais uma estrofe, ou recita, e você volta no coro, não é isso? O que o coro de um hino quer fazer? Ele quer reforçar a mensagem central, não é isso, Jaque? Estou certo? O coro é isso. Você pode observar que o coro de um hino você canta a primeira, repete, canta a segunda, repete, porque ali tem a síntese do que Deus quer realmente, daquilo que é mais importante que o autor quer falar. Então essa expressão é o Shema. Ou seja, o povo de Israel, os pais, o povo, principalmente os pais, deveriam repetir continuamente para os filhos essa verdade. Pois não, Daniel? Selah referia-se ao coro dos salmos, não é isso? Então, isso aí é uma coisa discutida. Para muitos autores, o Selah é uma coisa, o Shema é outra. O Selah é uma coisa mais voltada para a literatura poética. O Shema é uma coisa que tem mais significado para a cultura judaica. Não era uma coisa apenas um recurso literário, o Shema. Era um modo de vida, era um estilo de vida, era a síntese do que é mais importante. Mas a ideia aparece. Por que é importante o Shema nesse conteúdo que ele traz? Porque Israel está aqui, na sua caminhada, cercado por povos idólatras. Por povos que cultuavam muitos deuses. E Israel era a única nação que tinha um único Deus. E isso era algo tremendamente desafiador para o israelita, porque todo mundo tinha muitos deuses e nós temos só um. E esse Deus de Israel, que está se revelando a eles constantemente, se dando a conhecer, é um Deus que tem características completamente diferentes dos outros. Porque ele é único, porque ele não muda. Os deuses das outras nações, chamadas pagãs, eram deuses que eles mudavam de humor. Então, às vezes, vinha uma tempestade, aquela nação dizia assim, o nosso Deus está aborrecido com a gente. Uma tempestade. No outro dia vinha o sol, não, nosso Deus já está mais tranquilo. Mudava de acordo com a cultura, de acordo com os tempos. Porque esses deuses eram feitos conforme a vontade do homem, eram projetados conforme a vontade do homem. Mas o Deus de Israel, à medida que ele vai se revelando, o povo vai percebendo que ele é um Deus completamente diferente. Não dá para comparar ele com os outros deuses, ele é incomparável. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que guia, ele é o Senhor da história. Então, os meninos, você pode observar que Deus tem uma preocupação aqui nesse texto com as famílias. Porque ele está dizendo no versículo 7, olha, os pais vão inculcar isso aí nos filhos. E vão inculcar não apenas uma vez ou outra, é assentado, é andando, é quando se levanta, é quando deita. Devia ser uma educação assim persistente, maciça, proposital. O pai israelita ele devia enfiar isso na cabeça do menino.
E isso é bonito demais na cultura judaica, porque os pais tinham essa preocupação com seus filhos, de inculcar. A educação não era terceirizada, era muito mais na responsabilidade da família. Por que esse texto torna-se um texto assim importante em relação a todo o Deuteronômio? Porque todo o propósito aqui de Deuteronômio, vocês vão ver nos textos seguintes, é fazer o povo relembrar a lei, fazer o povo que não conhecia conhecer a lei. Esse povo aqui, que está ouvindo as palavras de Moisés, é aquilo que nós podemos chamar de segunda geração, ou geração mais nova, porque a geração velha é aquela que morreu no deserto, por causa dos 40 anos de juízo. Lembra disso? Em Números. Números nós temos lá, a partir do capítulo 13 de Números, que a geração foi morrendo por causa da incredulidade. E aqui, à medida que eles foram morrendo nos 40 anos, foi nascendo a nova geração. Moisés aqui está às vésperas de sua morte. Moisés aqui já está com 120 anos. Deus já havia dito a ele que ele iria morrer, para ele se preparar. Ele está aqui vislumbrando a terra prometida. Então ele olha para a geração mais nova, ele relembra a história que ele conhecia muito bem, de tantas e tantas vezes que esse povo tinha sofrido por causa da desobediência. Então ele olha para a geração mais nova e diz assim, olha, eu vou fazer aqui uma repetição da lei para que vocês mais jovens não cometam os mesmos erros dos mais velhos e para que vocês sejam bem-sucedidos na terra prometida que vocês vão entrar. Moisés é um pastorzão, um paizão, né? Preocupado com o povo até o último momento. Já estava para morrer, Deus já havia dito a ele, mas até o último momento Moisés está preocupado com a vida espiritual desse povo. Ele podia dizer assim para Josué, ó, se vira aí. Eu já estou na terra dos pés juntos, já vou descansar, e eu já estou cansado, eu já sofri demais com esse povo. Não, até o último momento, Moisés exerce o pastorado aconselhando essa geração mais jovem. E eu acho extremamente bonito o livro de Deuteronômio, como já foi dito, não só por causa do conteúdo, mas pela próprio exemplo que Moisés, mais uma vez, dá para nós, né? De um líder realmente comprometido com a missão que Deus havia dado a ele, de um líder fiel até o último momento. Interessante aqui você lembrar que Moisés, com toda essa preocupação, não iria entrar na terra prometida. Porque ele mesmo desobedeceu o que Deus mandou. Um paradoxo, né? Amém? Na versão hebraica, vamos continuar aqui o meu esboço, que não a gente não completa ele. Na versão hebraica, Deuteronômio é denominado eis as palavras. Deutero é segundo, nômio é lei. Então, literalmente, Deuteronômio significa segunda lei. Não que Deus havia dado segunda lei. A ideia de segunda é a ideia de repetição da lei. Toda a ênfase do livro está sobre as palavras de Deus. E Deus está pedindo ao povo duas coisas: confiança e obediência. A estrutura literária, como todos os livros da Bíblia têm uma estrutura literária. A estrutura literária de Deuteronômio é também interessante, porque ela é o conjunto de sermões, de pregações e discursos e conselhos de Moisés, como eu já disse para vocês. Uma forma de você estudar o livro de Deuteronômio, que não será a nossa forma, mas você poderia estudar o livro de Deuteronômio pegando todos os sermões e discursos de Moisés sequencialmente. Seria uma forma de você estudar. Não é essa maneira que nós vamos adotar, mas é uma ideia. Como eu já disse, são os conselhos
da sua despedida. Moisés deu esses ensinos ao povo um pouco antes de sua morte. Como eu já disse aqui, eu não vou repetir aqui a leitura da ideia dessa geração mais nova. O esboço do livro. E aqui, meus irmãos, o esboço do livro é uma coisa que cada um, ao estudar, pode encontrar outro esboço aqui. Eu achei esse esboço mais didático. Primeiro lugar, primeira divisão do livro, Moisés convida o povo a olhar para trás, relembrando os feitos de Deus na história do povo. A segunda parte, Moisés convida o povo a olhar para o alto, ou seja, um apelo para a obediência à palavra que vem do alto. Terceiro lugar, olhe para frente. Olha para frente, para a terra prometida que vocês vão daqui a pouco habitar. E olhem com esperança, olhem com dedicação, olhem com cuidado, porque a terra que vocês vão habitar, ela é cercada de povos pagãos. E ao fazer os seus discursos e dar os seus conselhos, Moisés enfatiza muito isso. Cuidado com a idolatria, cuidado com a desobediência, cuidado com a sedução, as práticas que não condizem com a palavra, com o culto a Deus. Vocês vão ver que tem capítulos aí em que Deus está muito preocupado com o culto, com a forma de adoração, porque eles seriam tentados a introduzir no culto a Deus práticas que Deus não se agradava delas. Então, queridos, aí o livro de Deuteronômio pode ser dividido nesses 3 olhares, que são 3 olhares que nós precisamos ter para a vida. Nós precisamos ter 3 olhares para a vida. A gente pode dizer aqui os 3 olhares para uma vida bem-sucedida. Você precisa olhar para trás, e olhando para trás a gente vai perceber que tem coisas que a gente gostaria de esquecer, tem erros que nós cometemos, coisas que nós gostaríamos de nunca ter feito. Mas você não vai enxergar só isso no passado, você vai enxergar a boa mão de Deus. Porque se você ficar só nos seus erros, você se torna uma pessoa amarga. Mas você não pode ignorar os seus erros, porque quem é sábio aprende com seus próprios erros. Então, olhar para trás deveria fazer o povo ficar mais atento. Deveria fazer o povo conhecer um pouco a si mesmo. Olha, os nossos pais erraram e nós não somos diferentes. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos errar também. Mas o olhar para trás deveria fazê-los perceber também, apesar dos nossos erros e deslizes, Deus foi tão fiel conosco. E isso que nos encoraja a continuar. Olhar para cima, o que significa isso? Atenção à palavra. Atenção à direção de Deus, atenção às ordens de Deus, atenção à instrução de Deus. Meus irmãos, não é isso que nós precisamos fazer todos os dias? Olhar para o alto, olhar para Deus, estar em comunhão com Deus, estar atento à palavra de Deus. Não foi isso que Deus disse para Josué? Falou, Josué, você vai ser bem-sucedido se você me obedecer. E Josué, de fato, foi muito bem-sucedido, né? Um exemplo de um homem bem-sucedido. E olhar para frente é outra coisa que nós precisamos fazer, né, meus irmãos? Não precisamos ficar presos ao passado e nem muito menos ficar olhando para cima e para o presente. Nós temos que também projetar crescimento. O povo deveria olhar para frente e dizer o seguinte, nossa, nós vamos herdar finalmente a terra prometida. Finalmente nós seremos uma nação. Então eles deveriam ser cheios de esperança, até porque essa esperança seria um combustível para as batalhas, que não seriam poucas. Vocês vão ver, quando nós chegarmos em Josué, as batalhas. Porque Deuteronômio é o livro dos discursos, e Josué é o livro das batalhas. Onde você vai ver se esse povo realmente prestou atenção no discurso. Se esse povo realmente estava obediente à lei. E no comando de Josué, você percebe a prática realmente da palavra, o resultado de se obedecer à palavra. Você pode tranquilamente, como todos os livros do Velho Testamento, estabelecer um paralelo
de Deuteronômio com o Novo Testamento. Isso é uma coisa que eu tenho repetido para os irmãos, porque existe uma corrente dentro da igreja que quer desacreditar ou desmerecer o peso do Velho Testamento como palavra inspirada de Deus. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo isso na televisão. Todas as vezes que vem alguém dar uma entrevista sobre religião e se toca na Bíblia, há uma corrente fortíssima. Não, o Velho Testamento é história, é cultura, não tem peso. O que tem peso maior é o Novo Testamento. E assim mesmo não é tudo no Novo Testamento. Então as pessoas do nosso tempo... aliás, essa é uma corrente antiga, não é nova, não. Ela apenas muda de roupa. Mas desde que existe o ser humano é que existe essa batalha, né? Você pode ver que a primeira batalha travada no Éden foi em relação à palavra, não foi? Quando o diabo diz assim, olha, não foi isso que Deus disse, não é? Então, desde o início, a batalha é na palavra. Mas, à medida que o tempo vai passando, o diabo vai vestindo roupas diferentes. Então, no nosso tempo, existe uma corrente que defende muito isso, mas nós acreditamos que o Velho Testamento tem o mesmo peso do Novo Testamento, que não dá para você não deve nem estabelecer comparação, porque a Bíblia é única. A Bíblia é única. O Velho se explica através do Novo, e o Novo se explica através do Velho. E Jesus é o centro das Escrituras, tanto do Velho como do Novo. Isso é importante, viu, irmãos? Eu não sei quantos aqui estão fazendo faculdade, acho que ninguém está fazendo faculdade mais, né? Ainda está fazendo faculdade? Então, isso é importante para vocês que estão fazendo faculdade, porque lá na faculdade vocês vão ouvir os professores de História e de Filosofia, por excelência, tentando desconstruir essa ideia de Bíblia Sagrada como palavra de Deus. O tempo todo. Então é importante que você reafirme a sua fé. Eu creio na Bíblia Sagrada como palavra inspirada de Deus, Velho e Novo Testamento. É o beabá da fé. É o beabá da fé. Mas a gente precisa de vez em quando voltar na base, né? No beabá. Porque quando as bases nossas se enfraquecem, o resto pode ruir. E essa é a base. Então, se abrir o Velho Testamento, Deus vai falar comigo através dessa palavra, tanto quanto do Novo Testamento. O quinto livro da Bíblia aplica-se a nós, como eu já falei. E aqui, você vai poder fazer um paralelo do que Moisés fez em relação ao povo de Israel, com o que Paulo fez com a igreja. Quando Paulo diz à igreja em Éfeso, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. O que Paulo fez por 3 anos aí? Incessantemente pregou a palavra. Fez o que Moisés falou com o povo. Exortou aquela geração, exortou aquele povo, dizendo, tomem cuidado. Tomem cuidado, sejam vigilantes na palavra de Deus, porque as pessoas vão tentar tirar vocês dessa convicção. Então você pode fazer um paralelo entre o pastor Moisés e o pastor Paulo aqui. Como Moisés lidou com o rebanho no Velho Testamento, como Paulo lidou com a igreja no Novo Testamento. E nós vivemos um período na história em que os perigos também são muito graves, assim como nos dias de Moisés. E nós devemos ter cuidado com as palavras do grande profeta de outrora. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência.
Você percebe também, meu irmão, a revelação de Cristo em Deuteronômio. Isso é uma coisa também que todo estudo nós estamos falando. Você pode ver Jesus em todos os livros do Velho Testamento. Isso é uma coisa tremenda, viu? Maravilhoso. Como Deus vai, à medida da revelação, vai avançando, à medida que esse povo vai amadurecendo, mais Deus vai mostrando para eles a pessoa de Jesus. Até que isso se completa no Novo Testamento, né? Quando chega em Isaías, por exemplo, Jeremias, mas Isaías é o maior dos profetas em que há maior concentração de revelação sobre Jesus. Revelações muito detalhadas acerca de Jesus. Então, isso vai como um crescendo na Bíblia. Moisés é a única pessoa com quem Jesus se comparou. Isso é interessantíssimo. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Moisés é tipo de Cristo e o próprio Cristo se compara a Moisés. Quando lhe perguntaram o mandamento mais importante, ele respondeu com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que é o texto que nós lemos, né? Quando os discípulos foram perguntar para ele de tudo que ele havia ensinado, de tudo que a lei ensinava, o que era mais importante. Então Jesus citou Deuteronômio. Quando foi confrontado por Satanás, Jesus citou Deuteronômio. É muito significativo o fato de que Cristo, que era perfeitamente obediente ao Pai, mesmo até a morte, ter usado esse livro sobre obediência para demonstrar a sua submissão à vontade do Pai. Bom, talvez o mais importante. Qual o ensino de Deuteronômio para nós hoje? Ensino geral. Nós vamos ver estes ensinos detalhados ao longo do estudo. 4 ensinos principais do livro de Deuteronômio para a igreja. Primeiro, Deuteronômio foi escrito para quê? Conhecermos melhor a Deus. Em todo o livro de Deuteronômio destaca-se a centralidade de Deus. Ele é o agente, ele é o sujeito de todas as ações aqui escritas, declaradas, relembradas por Moisés. Deus é sempre o centro, é ele que sempre se destaca, do início ao fim. O povo deve ouvir a voz de Deus. É a presença de Deus que se destaca. Esse Deus, ele desde o início guia, orienta a vida, dando inclusive orientações muito específicas para cada aspecto da nossa vida. É o Deus do cotidiano. Não é apenas o Deus dos grandes eventos, não. É o Deus do cotidiano. É o Deus para toda a vida. A centralidade de Deus nesse livro se destaca nas declarações da maneira em que Deus se revelou. Conhecemos que este Deus é o único Deus e não há outro além dele. É o Deus invisível, mas é o Deus presente. É o Deus que não aceita ser representado por figuras humanas. É o Deus que abomina, que rejeita qualquer tentativa do homem de construir uma imagem para representá-lo. Porque ele afirma categoricamente que ele é espírito e ele é invisível. Mas ele é presente. No livro de Deuteronômio, Deus não é um Deus que pode ser manipulado pelo homem. Aliás, ele é o Deus que nos criou e é capaz de agir na história para cumprir a sua vontade. É o Deus do passado, do futuro e do presente. O livro de Deuteronômio, Moisés quer fazer o povo ter uma visão mais ampla possível de que é Deus. Interessante você observar como isso tem tudo a ver com a nossa vida diária.
como a sua concepção de Deus vai influenciar nas suas atitudes diárias. Se você tem uma visão estreita acerca de Deus, você provavelmente desenvolverá uma vida cristã muito pequena, muito medíocre. Mas se você tem uma visão ampla de Deus, você também terá uma vida cristã bem ampla, no maior sentido possível da palavra. Então a visão de Deus é essencial. Quem é o nosso Deus? Não é um Deus que eu posso manipular. Não é um Deus que age conforme a história. Não, é um Deus que está acima da história. Não é um Deus que tem soluções de última hora, como se alguém pudesse pegá-lo desprevenido em alguma coisa. Nunca. O pecado do homem não pegou Deus desprevenido. A morte de Jesus não foi um plano de última hora. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido ordenado para morrer em nosso lugar. Dá para caber isso na nossa cabeça? Difícil, né? Por mais que você abra a cabeça, você sente que ainda esse Deus não cabe na nossa cabeça. E é isso mesmo, queridos. É isso mesmo. A tentação do homem moderno é tornar Deus manipulável. Inventaram essa história aí que virou uma praga na igreja evangélica, né? Determinar a Deus. Determina. Já viram essa conversa aí para todo lado. Você tem que determinar. Então, o homem, vez por outra, ele é tentado a isso, a inverter as posições. Fazendo de Deus o gênio da lâmpada, né? Eu vou passar a mão na lâmpada e ele vai fazer os meus caprichos. Percebam, gente, como nós somos tentados, inclusive dentro das nossas igrejas, a isso. A fazer Deus se adequar a nossas conveniências. Então Moisés faz questão de dizer, olha, esse Deus que nós servimos não se serve a caprichos do homem. Não tentem manipulá-lo, que não vai dar certo. Sejam servos, sejam submissos, ele é Senhor da história. Hoje nós visitamos um casal da igreja, né, Júlio? E o tempo todo, a gente, nessas visitas, a gente vai para abençoar a vida dos outros e para levar consolo e sai muito melhor, né? Tem uns crentes que são... Aí, pastor, esse negócio de eu posso, eu nunca aceitei isso. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Não tem nada meu, é tudo de Deus, minha vida é de Deus. Então eu estou aqui, se Deus quiser me levar, estou pronto, Senhor. Quiser me deixar mais um pouco, estou pronto. Que concepção de Deus, né? Não tem nada, não. Não tem nada, não. Então, é isso, irmãos, eu estava comentando na hora, que faz você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Né? E se Deus me levar quando eu estiver dormindo, como é que vai ser, hein? E se eu deitar agora e morrer? Para onde eu vou? Tem gente que para fazer uma viagem tem que ler horóscopo, tem que consultar irmão de oração, né? Só viaja depois que falar com o pastor e o pastor autorizar, e o pastor tiver uma revelação. Vive com medo. Vive com medo. Infelizmente, irmãos, isso está no meio da igreja evangélica às vezes. E nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente acaba vivendo dentro dessa concepção desse Deus minúsculo. Então, nosso Deus não aceita esse tipo de capricho, não. Ele é Senhor da nossa vida. É Ele que manda e acabou. Baixa a cabeça. E fala assim, Senhor, tem coisas na nossa vida que nós gostaríamos que fosse diferente? Tem mesmo. Tem hora que a gente fica chateado, a gente chora, se entristece. Mas o que nós confiamos? Que até nisso Deus tem propósitos. E que de alguma forma isso vai concorrer para a glória dele. E é para isso que eu existo, é para a glória dele. Então, pronto, final.
Paulo dizia o quê? Se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor, morremos. Pronto, acabou. Fim de papo. Paulo, não vai lá não, que eles vão te matar. Eu falei, daí? Mas se morrer, eu vou morrer para o Senhor. E enquanto eu estou vivo, eu vou viver para o Senhor. Então, queridos, essa concepção acerca de Deus, ela é fundamental para a nossa fé. E principalmente para aquele povo que ainda não tinha quase nenhuma revelação de Deus. Eles precisavam saber, entender e acreditar que o Deus de Israel não era o Deus dos povos pagãos. Em segundo lugar, o ensino de Deuteronômio é para nós obedecermos melhor. Todos nós, graças a Deus, obedecemos a Deus. Mas a palavra nos exorta a obedecermos melhor. Podemos melhorar. Porque o fato de Deus ser esse Deus Senhor da história e da minha vida implica, basicamente, em que eu vou estabelecer com Ele um relacionamento de obediência. A palavra-chave aqui é a palavra relacionamento. Esse Deus Senhor da história quer se relacionar comigo. Esse Deus Senhor da história quer ter intimidade comigo. E isso se dá através da obediência à sua palavra. A gente fala em relacionamento o tempo todo. Tudo na nossa vida tem a ver com relacionamento. Tudo. Então, com Deus também é relacionamento. Agora, as bases do relacionamento são diferentes. Porque Ele é Senhor da história. E o meu relacionamento com Ele é de obediência, de amor, de devoção. E eu preciso cada vez mais me esforçar melhor nisso. É assim que eu digo para Deus, eu te amo. É obedecendo. Porque o relacionamento é assim, né? Já imaginou, Lorena, 20 anos de casado e o Tiago nunca disse eu te amo? Hã? Você já tinha apanhado, eu também. Já imaginou? Poxa, 20 anos, nunca falou? Só que mais do que falar, Deus diz assim, eu quero gestos concretos. Eu quero obediência. Obediência é o lado concreto da fé. Quem tem fé, obedece. Amém ou não? É por isso que Paulo também, mas principalmente Tiago, fala que a fé sem obras é morta. Na concepção da palavra, na concepção bíblica, vida cristã é prática. Não é só teoria, não, é prática. Eu creio em Jesus, então você vive como alguém que crê. Você age como alguém que crê. A prática nunca é desassociada à fé. As coisas estão completamente juntas. E essa é a ideia de Deuteronômio. Se vocês são filhos de Deus e creem no Deus que é Senhor da história, vocês vão obedecê-lo. Com prazer, com alegria. A nossa obrigação é obediência incondicional. Soa bem aos seus ouvidos essa ideia de obrigação? O nosso ouvido moderno não gosta desse negócio, não sou obrigado a nada. Essa é a ideia, meus irmãos. Nós somos obrigados à obediência, sim, Senhor. Servo não tem que dizer para o seu Senhor, eu não quero, eu não posso. Eu vou obedecer quando eu quero. Não, essa não é a ideia de Senhor e de servo. Eu vou obedecer. Agora, o nosso pecado muitas vezes nos faz obedecer com tristeza, né? Mas com o tempo, essa obediência torna-se prazerosa. Você já obedeceu a Deus sem prazer? Sem sentimento? Você fez aquilo, mas você falou assim, eu queria fazer outra coisa? O meu coração está pedindo outra coisa? O meu sentimento está pedindo outra coisa? Já ou não? Mas você obedeceu. E pode crer que no final a bênção vem, que Deus é maravilhoso. Aquela obediência vai se tornar prazerosa. Mas, mesmo que seja obrigado, obedeça.
Deuteronômio nos ensina a cultuarmos melhor a Deus. Vocês sabem, meus queridos, que desde o início da revelação bíblica, Deus preza pela adoração conforme a sua vontade. Foi por isso que nós estudamos com tanto detalhes o livro de Levítico. Sacrifício por sacrifício, como deveria ser feito, quais os animais, quais os dias, como eles deveriam morrer, todos os detalhes. Cada centímetro do tabernáculo. Se Deus mandou colocar lá ouro, tinha que ser ouro. Se era prata, tinha que ser prata. Se ele mandou um tabernáculo de 12 metros, tinha que ser 12, não podia ser 12 e meio. Você percebe um Deus minucioso. Aí você fala assim, mas que Deus é esse? É isso que Deus queria mostrar, que eu não posso servi-lo ou adorá-lo do jeito que eu quero. É outro desafio para a modernidade, para a igreja. A adoração teocêntrica. A adoração que é Deus no centro e não a adoração antropocêntrica. Como é que é isso na prática? Eu vou adorar a Deus, eu estou adorando a Deus, estou organizando um culto. Vamos pensar isso na prática. Qual que é a minha preocupação básica? Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. E não aquilo que agrada ao homem. Os critérios para a adoração são esses, principais. Tudo que agrada a Deus agrada o homem? Eu acho que não. Nem sempre. Então é uma preocupação nossa muito séria. A gente, quando organiza o culto, organiza um evento, né? Às vezes a gente fica querendo, o que as pessoas vão gostar? Né? O que as pessoas vão gostar? O apóstolo Paulo, interessante, né? O apóstolo Paulo, ele trabalha essa ideia em 1 Coríntios, quando ele fala que no culto nós devemos falar de maneira que o incrédulo vai entender. Então você percebe que Paulo está tendo uma preocupação com o incrédulo. Bacana isso. E nós, como igreja, precisamos ter. Agora, o nosso culto não é em função desse ou daquele. Nosso culto é para Deus. Então, aí a gente precisa ter um equilíbrio. Né? O culto, ele tem uma visão na direção do homem. Então, eu preciso me comunicar. Mas cuidado com o que você usa. Tem que ser dentro dos critérios da palavra. Esse negócio é complicado, mas complicado que eu digo para o nosso tempo, né? De vez em quando você vê aí nas internets da vida aí, pequenos vídeos de cultos. Ontem eu comecei a ver um que eu quase morri de rir. Você não sabia se era uma sessão espírita ou se é um culto. Vocês devem ter visto aí também, né? O povo pulando e fazendo uns gestos lá igualzinho numa sessão espírita. Mas eles estavam cantando cânticos lá, tinha um pastor lá no meio. Eu falei, gente, o que é isso? Aí você pensa, não, pastor, isso é brincadeira, encenação. Não, nem não, tem muitas igrejas assim. Prática de culto. Você fala, meu Deus do céu. Qual é o critério para isso? Bem provável que o critério seja assim, o pessoal gosta, o pessoal se sente bem. Então vamos fazer, deixa eu fazer. Você se sente bem? Faz. Você se sente bem subindo no banco? Faz. Você se sente bem dando grito? Grita. O importante é você se sentir bem. O culto você tem que se sentir bem. Peraí, vamos devagar com isso aí. O culto, Deus tem que ser agradado. O culto é Deus que tem que se sentir bem. Você já participou de um culto que você não se sentiu bem? Todo culto bom, ele me faz me sentir mal. Todo culto bom, ele me faz me sentir mal. Porque se o culto não me leva a um momento de arrependimento e de me enxergar a mim mesmo, esse culto não foi bom.
Porque a ideia é essa, né? Existe uma tendência nos nossos dias de psicologização. Pensei que eu não ia conseguir falar a palavra. Dos sermões. Da prática de culto. Exatamente com o objetivo de proporcionar um conforto mental. Não pode confrontar as pessoas. Não pode confrontar as pessoas, porque se você confronta, você causa desconforto. Não pode. Essa é a ideia. Então, os sermões são sermões que trabalham um lado psicológico, que te dão assim uma levantada no seu ego, no seu eu. Faz você se sentir o super-homem, a super-mulher, para você enfrentar uma semana cheia de problemas. Esse culto é bom. Cuidado. Cuidado com o culto que faz você se sentir o cara. Cuidado. Porque alguns eventos na Bíblia você vê que tudo que Jesus fez foi exatamente o contrário, né? Então, a ideia do culto, né, queridos, é quando a gente fala assim, culto teocêntrico e culto antropocêntrico, isso é muito sério. E o culto, muitas vezes, ele vai me levar a uma sensação de desconforto muito grande. Eu tenho uma experiência, a gente como pastor tem muita experiência nesse sentido, mas tem algumas interessantíssimas no meu ministério. Uma delas que eu estava pregando num acampamento, num culto da fogueira. Acampamento de jovem tem muito esse negócio, culto da fogueira. Fizeram uma fogueira no meio da mata e os jovens se reuniram lá. E aí eu preguei. E eu, como estava, obviamente, escuro, né? E eu não enxergava muito bem as pessoas, mas eu vi os vultos das pessoas. E no meio da mensagem, eu vi um movimento estranho. Mas eu pensei, alguém está se levantando, esticando as pernas, às vezes um bicho. E preguei. E quando terminou a pregação, um amigo meu chegou, me abraçou, falou, rapaz do céu, vamos embora daqui. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, você não sabe? Eu falei assim, eu não, eu vi um movimento aí, mas eu pensei que alguém tinha caído, um bicho. Ele falou, não, o cara levantou para te agredir. Nós tivemos que segurar ele. Eu falei, que isso? Ele falou, vamos embora daqui, que o cara está uma fúria. Ainda bem que esse amigo meu é um brutamonte até hoje. Forte. E aí, eu fui para o quarto e ele me explicou que no meio da minha mensagem um rapaz tinha se revoltado porque eu contei na mensagem a vida toda dele, que eu não tinha o direito de fazer isso. Expor a vida dele. Ele era filho de um pastor, estava usando drogas, para contar para vocês um pedacinho da história dele. E naquela noite, no momento da mensagem, eu toquei nesses pontos. Interessante, né, que eu estava no começo do meu ministério e eu tinha muito, até porque eu tinha muito mais tempo de jejuar antes de toda a pregação. E foi muito difícil a preparação daquela mensagem. Eu enfrentei uma batalha espiritual muito grande. E as coisas que eu falei não eram as coisas que eu gostaria de ter falado. Mas eu falei. E se você me perguntar o que eu falei, tem coisas que eu não me lembro. E eu fui para o quarto esconder do rapaz que queria me bater de todo jeito. E aí nós fomos para o acampamento, terminou aquela noite, e no outro dia eu queria saber se eu podia sair do quarto, né? Aí o pessoal falou, não, eles já estão reunidos lá, você já pode sair. Eu falei, então você fica do meu lado aqui, Eliseu. Eliseu, Tutu era um amigo, até hoje. Fica aqui, velho. Aí ele falou, ele está sentado lá na frente. Eu falei, deixa ele lá. E aí o outro pastor que veio pregar, se não me engano, o pastor Samuel, aí que ele arrebentou com o rapaz mesmo. Eu falei, o que eu falei foi fichinha perto do que esse pastor está falando, hein? Agora eu tenho um companheiro aqui, eu não vou apanhar sozinho, né? E aquele pastor fez um apelo, ele foi na frente, e ali ele me pediu perdão,
E aí ficou tudo numa boa, graças a Deus. Mas que culto desconfortável. Não foi um culto em que o homem se sentiu assim, muita vontade, não. Então, cuidado com esse culto ou cuidado quando você sai da igreja e fala assim, hoje eu não senti que foi culto bom, não. Por quê? Você não sentiu que o culto foi bom? Não sei, eu não senti. Já viu esse negócio? Não está de sentir na igreja hoje? Eu não senti. Os critérios são critérios objetivos, não é do sentimento, não. É do objetivo. Então, por que você não gostou? Então, queridos, esse é um capítulo da nossa vida cristã e da vida da igreja que eu vou dizer um negócio para vocês. É muito desafiador. Quarto e último lugar, nós estudamos Deuteronômio para vivermos melhor com Deus. O livro de Deuteronômio é um livro prático, nos ensina que a vida na presença de Deus não é uma vida sem graça, monótona, não, é uma vida dinâmica. Ser parte do povo de Deus não é fazer parte de um clube social monótono, que só tem como fim manter o status, mas é tornar-se parte de uma família que tem um relacionamento vivo e dinâmico com o único Deus vivo. Amém? Amém, gente? Que bênção. Olha que definição bonita. Ser parte da igreja é você ser parte de uma família que tem um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. O único Deus vivo. Que coisa revolucionária, irmãos. Nós somos uma família, estamos unidos pelos vínculos espirituais e todos nós temos um canal direto com o Deus vivo. Isso é maravilhoso. Eu estou vendo aqui a Mari, né, Mari, no nosso meio, lá de Aracaju. É irmã, lá de Aracaju, irmã. A gente olha para ela, a gente vê, nossa, é irmã mesmo. Parece que a gente a conhece há 20 anos. Você já teve essa sensação? A gente, como pastor, viaja muito, chega numa igreja que você nunca foi, parece que aquele povo te conhece há 20 anos. Família de Deus, é uma coisa maravilhosa isso. Então, Deuteronômio nos ensina essa vivência dinâmica, abençoada, uns com os outros e principalmente com Deus. Deuteronômio nos ensina que a vida do povo, a nossa vida, implica tanto em responsabilidades como em direitos. Pureza, compaixão, justiça e misericórdia devem ser as marcas registradas de um povo que pertence a Deus. Singeleza de coração, honestidade, união de propósitos devem fazer parte da vida do povo que se chama pelo nome do Senhor. No livro de Deuteronômio, o conhecimento do Deus verdadeiro e a prática da religião andam de mãos dadas. O livro não contém somente orientações religiosas, mas instruções vivas e práticas para quem deseja viver como cidadão do mundo, no mundo, sendo cidadão do céu. Ficou errado aí. É cidadão no mundo do céu. Você é um cidadão do céu, mas vive no mundo. Então, queridos, nós aprendemos aí, de modo geral, que o livro de Deuteronômio é um livro importantíssimo e as mensagens não podem ser subestimadas. É um dos livros mais citados do Novo Testamento, inclusive por Jesus, citado 3 vezes. E a influência desse livro pode ser vista, inclusive, na comunidade judaica nos dias de hoje, que afixam o Shema, como eu já expliquei para os irmãos, às portas de suas casas. A centralidade de Deus, a necessidade de obediência incondicional, a importância de um culto legítimo e puro em que o Senhor é honrado, a responsabilidade de viver uma vida autêntica na presença de Deus. Tudo isso a igreja
Eu, você, nós precisamos ouvir e guardar de geração em geração. Amém. Alguma pergunta, alguma colaboração de vocês? Ô, pastor Honório, quando o senhor citou aí a questão do culto, que quando eu creio assim, que ele não vem a mim, fica parecendo que ele não condiz com o que o pastor está falando. Assim, para mim está tudo errado. Mas é igual o senhor falou, é esse culto que justamente que vem a nós, que vem a mim no caso. Porque como eu estou me sentindo incomodado, é porque alguma coisa está servindo para mim. Sem dúvida. Né? Eu penso assim. Esse é um dos critérios. Esse é um dos critérios. Porque há uma tendência nossa, né, é uma tendência humana, natural, de você ouvir coisas assim, que trazem motivação, que reforçam a sua autoestima, coisas que vão trazer benefícios para você. E muitas vezes também eu já cheguei, sim, no caso, né, particularmente, triste na igreja e saí abençoado. Foi muito bom a palavra que eu recebi. Né? Porque esse agir do Espírito que nos leva à tristeza, ela é passageira, porque ela vai produzir o verdadeiro arrependimento, né? E vai produzir a alegria mesmo. Então, quando eu digo do culto me incomodar, é nesse aspecto, de me levar ao arrependimento e produzir mudança na minha vida. E às vezes a gente sai assim, meio balançado. E é bom para nós que sim, a gente, é igual você falou, a gente sai balançado e a gente leva isso para a vida da gente. Né? A gente sai com outra pessoa, sei lá, com novas atitudes. Né? É muito bom. Eu particularmente, eu cresci muito dentro da igreja a respeito de cultos. É uma coisa que a gente resiste muito é a ideia de um Deus que disciplina, né? Nós resistimos muito a essa ideia. Então, às vezes, Deus fala conosco de modo que está nos disciplinando, né? Nos ensinando. E a Bíblia diz que, no momento, essa disciplina não tem razão para você se alegrar, só motivo de tristeza. Mas se você se submete a ela, com o tempo ela produz frutos dignos de arrependimento, frutos pacíficos. Então é esse processo que eu acho que todo culto precisava ter. Todo culto precisava ter um momento em que a palavra, em que um cântico, em que uma oração me faz pensar como eu sou pecador miserável, como eu preciso de Deus. E, ao mesmo tempo, o culto traz esperança, assim, em Cristo tem solução para mim. E eu saio pronto para cumprir a ordem de Cristo. Amém? Pois não. Mas eu vejo também assim, às vezes a pessoa está atravessando lutas e está sentindo arrebentado, está muito triste, desanimado. E ele chega no culto, o culto é só para ele, onde a palavra alimenta ele, levanta ele, que na dependência de Deus, ele sai dali muito edificado. Verdade. Eu vejo muito isso aconteceu muito comigo. E a palavra produz cura, né? Cura, né? Eu não esqueço da dona Célia, uma crente nova. Um dia ela atravessou o templo assim, eu tinha acabado de pregar e foi na minha direção. Pastor, eu não aguento mais esse tal de Malaquias. Eu falei, o que foi, dona Célia? O que tem o Malaquias? Aonde eu vou é o tal do Malaquias. Eu vou aqui, o senhor falou de Malaquias, eu fui na igreja, tal Malaquias, eu liguei o rádio, o homem está falando do Malaquias. Não é possível, eu tenho que começar a dar esse dízimo logo, que esse Malaquias não sai do meu pé, pastor. Ela era muito engraçada. O Malaquias perseguia ela. Onde que ela ia, tinha uma mensagem de dízimo. Malaquias. Eu falei, então, dona Célia, o que Deus está falando com a senhora? Eu falei, não, eu já entendi, pastor, mas esse Malaquias não é possível. É muito espontâneo, muito engraçado. Então, às vezes, Deus faz assim com a gente, né? Você vai fugindo e Ele vai te encontrando, te buscando, falando, corrigindo, exortando. Isso é o bom, né?
Por isso que eu gosto do estudo da Bíblia sequencial, por causa disso. Porque é o raciocínio de Deus, não é o meu. E o raciocínio de Deus, você vai ver nas Escrituras, que ele é justiça, disciplina, esperança, cura, restauração. Ele é uma sequência. Na sequência de Deus, não na minha. Por isso que eu acho que é bom. Tem hora que você vem no culto sequencialmente, que aquela mensagem é uma porretada. No outro dia, é uma mensagem assim de esperança. Bacana. Aí passa umas duas encontros, vem de novo uma porretada. Pum. Mas é a ordem natural. É Deus falando naturalmente ao povo e nós estamos entendendo. A gente, como pregador, fica mais tranquilo, porque não é a ideia sua, é a ideia do texto. Pastor, a palavra hoje, o senhor escolheu um texto hoje, não foi eu que escolhi, não, está na sequência. Né? Amém? Vamos encerrar orando? As perguntas vão vir aí na medida que a gente for expondo esse livro, que é o livro de Deuteronômio. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a conhecermos melhor a Ele mesmo, o seu caráter. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a obedecermos a Ele melhor, a cultuarmos melhor a Deus e a vivermos melhor com Deus e para Deus. Peça a Deus para te ajudar nessa amplitude, dentro dessa visão mais ampla possível da vida. Conhecimento de Deus, obediência, adoração, culto, vida cotidiana.